neve, Senhor. Alvos como a neve. Aumenta o teu temor em nós, Senhor. Aumenta o temor, Senhor. Aumenta o temor, Senhor. Não permita que a tua igreja venha perder o temor. Não permita que a tua igreja venha perder o temor, Senhor. Oh, aumenta o nosso temor, Senhor. Aumenta mais e mais o temor. Oh, aumenta mais e mais o temor, Senhor. Não queremos ter medo de Ti. Não queremos ter medo dos homens. Não queremos ter medo de nada nem de ninguém. Mas nós queremos temer a Ti, Senhor. Aumenta o nosso nível de reverência. Aumenta o nosso nível de respeito. Aumenta o nosso nível de honra para contigo, Abba Pai. O único digno de receber honra, glória, louvor e poder. Porque Tu és santo. Oh, Tu estás aqui, Senhor Jesus. Tu estás aqui. Recebe, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa oração. Continua tendo liberdade no nosso meio. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Dá nos ouvidos atentos à Tua voz. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a avançar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Apocalipse 5. Hoje, Deus colocou no meu coração Apocalipse. Apocalipse. Mas não é para ninguém ficar com medo, porque a palavra que Deus quer falar com a gente é outra coisa. Por que as pessoas, botaram na cabeça, que Apocalipse remete a medo, Na verdade, Apocalipse é o livro das revelações, de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, na verdade, imagina, quem escreveu o Apocalipse foi João. João é o discípulo que mais tem intimidade com Jesus. Camarada foi o único que não morreu de mortes hediondas. Ele foi exilado numa ilha, e lá naquela ilha ele teve a revelação do Apocalipse. Então, que delícia poder ler uma carta que foi inspirada pelo Espírito Santo, mas foi escrita por um discípulo legítimo, que era íntimo, de todos, certamente o que mais tinha intimidade com Jesus, e por isso foi ele o autor de Apocalipse. Na verdade, o autor a gente sabe que é o Espírito Santo, mas Deus usou a vida de João. Então, Apocalipse capítulo 5, diz assim, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de me romper os selos? E ninguém, olha só, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João falando aqui, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um novo cântico, né? Salmo 96, 1 diz, né? Cantai um novo cântico ao Senhor. E aqui eles estavam cantando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Para o nosso Deus os fizesse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua presença nesse ambiente. Eu te peço que o teu Espírito Santo continue nos dando inspiração e nos revelando, nos mostrando exatamente o que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, a ti seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Esse texto aqui, que Deus colocou no meu coração para falar, é sobre dignidade. Eu quero ministrar um pouco sobre dignidade. Mas antes de falar sobre dignidade, o que me chama a atenção é que esse texto aqui tem tudo a ver com o tema do ano, né? O nosso tema do ano aqui é Minha Geografia é Território da Promessa. E aqui, nesse texto, ele revela, né, todas as geografias que Jesus já conquistou com o seu sangue, né? Com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, Jesus, a obra já está pronta, né? A obra já está pronta, tudo já está consumado. Quando Jesus morreu lá naquela cruz, ele falou, né, tetelestai, né? Tetelestai é uma assinatura, né? Então ali ele disse, está consumado, está pago, tudo está quitado, tudo está pago, não tem mais dívida nenhuma. Então Jesus, eu tenho visto nesses dias, né, a grandeza que é a obra da cruz. Jesus já conquistou tudo. Tudo já foi conquistado por Jesus. A Bíblia diz em Jó 42 que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Então tudo que Deus determinou desde a fundação do mundo, tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, nada vai impedir de se cumprir, não é? Ninguém pode impedir os planos de Deus. Então, aqui diz, né, que ele olhou, então, a João, né, no versículo 11, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, né? Então olha só, o número das pessoas que estavam diante do Cordeiro, né, segundo a visão de João, eram milhões de milhões e milhares de milhares. Então é muita gente que vai ser salva, né? Embora a gente tenha ministrado, né, que perante a história de Israel, a história bíblica, normalmente é um remanescente que se salva, né? Até Deus deu um sonho para a Dona Vera com remanescente. Então, pela história bíblica, normalmente é um terço de uma geração, um terço que realmente se salva, né? E a gente vê um exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, na parábola do semeador, né? Quando algumas sementes caíram na beira do caminho e as aves do céu comeram, outras caíram entre espinhos, né, e foram sufocadas, outros caíram entre os pedregais, mas dos 4 sementes que foram, ou 4 grupos de sementes que foram enviados, uma delas, ou um grupo de sementes, caiu em terra boa. Então ali nessa passagem a gente vê 4 por 1, né? 1 por 4. Então a verdade é que normalmente é um remanescente. Só que se a gente for contar todas as gerações, né, desde o início de tudo, desde aqueles que se salvaram por obras e daqueles que se salvaram crendo em Jesus, aqueles que fazem parte da nova aliança, então, independente de ser um remanescente de cada geração,
vai ser muita gente. É milhões de milhões e milhares de milhares. Você consegue imaginar, né? É uma multidão, né? É uma multidão. E nós vamos estar lá no meio, amém? Mas aqui, para a gente, voltando aqui para o nosso texto inicial, a gente vê aqui que João, ele tem uma visão, né, de alguém que estava sentado no trono e havia um livro, né, que nós cremos que é o livro da vida, o livro onde tem os selos, né? E quando João ele teve essa visão, ele começou a chorar, porque ele percebeu que não tinha ninguém, aqui diz, ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra. Vou repetir, ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro. Então, esse texto aqui deixa claro que é ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra que é digno. Só tem um único digno. Embora nós aqui, Ministério Vindas Águas, nós fazemos parte de uma visão onde nós temos aprendido e nós cremos que Deus deseja fazer de cada um de nós um modelo, né? Uma palavra que Deus tem me lembrado nesses dias, uma palavra que Deus também já deu para a pastora Vera, quando Jesus tem uma conversa com Filipe, Filipe diz para Jesus, Senhor, você pode mostrar o Pai para nós? E aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, como você me diz, mostra-nos o Pai? Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai? Então, assim como olhando para Jesus era possível ver o Pai, nós temos aprendido que Deus deseja que as pessoas também possam ver o Pai em nós. A figura do Pai, a figura de Jesus, porque o Pai e Jesus são um, assim como o Espírito Santo, né? Então, que as pessoas possam ver o Espírito Santo em nós, a pessoa vai ficar imaginando uma pomba, né? Uma coisa meio complicada, né? de imaginar uma pomba, mas tudo bem, né? Dá para imaginar também, né? Porque a pomba é um animal fantástico, né? Um animal dócil, um animal todo branquinho e puro, né? E meigo, enfim. A dona Vera uma vez compartilhou com a gente que a pomba era símbolo do Espírito Santo porque ela não tem fel, né? E como ela não tem fel, não pode carregar amargura, né? Então, por isso, Deus escolheu a pomba para ser um símbolo do Espírito Santo. Que essa daí não fica amarga nunca, né? Então, mas a verdade é que nós cremos que Deus deseja fazer de cada um de nós um modelo, né? Na verdade, são, como diz aquele pastor bem jovem da nossa geração, Douglas Gonçalves, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Jesus Cop, né? O Jair gostava muito de assistir as mensagens dele. E o que significa Jesus Cop, né? Cop em inglês, em português é cópia, né? Então Jesus Cop é cópias de Jesus. Então nós cremos exatamente isso, que Deus deseja fazer de cada um de nós aqui na terra uma cópia de Jesus. E olha só, porque a gente ensina isso e porque a gente crê isso, quanto mais a gente ensina isso, quanto mais a gente bate nessa tecla, mais as pessoas são tentadas, eu estou falando tentadas, a encontrar perfeição em nós, naqueles que pregam isso. Os cristãos que são realmente obedientes à palavra, os cristãos que desejam viver a palavra, que têm anseio em praticar a palavra, eles sabem, né, como a gente ministrou aqui na hora do louvor, o Espírito Santo aqui tomou conta do ambiente, eles sabem que Deus quer fazer de nós pessoas santas. Só que pessoas santas, na nossa mente, quando a gente pensa em uma pessoa santa, a primeira coisa que a gente pensa é alguém que nunca peca, ou que nunca vai pecar, né? E aqui a gente vê que a única pessoa que nunca peca, e que nunca vai pecar, e que nunca pecou, e que é o único digno de abrir o selo, é Jesus, né? Ele é o único digno. Então, o fato da gente ensinar sobre santidade, o fato da gente ensinar sobre a importância de se tornar um modelo, o fato da gente ensinar que as pessoas precisam ver o Pai em nós, as pessoas precisam ver Jesus em nós precisamos nos tornar uma cópia de Jesus, isso não nos dá o direito de exigir perfeição das pessoas, porque nós também não somos perfeitos, né? Mas, infelizmente,
A nossa alma, que ainda está no processo de cura e de restauração até a volta de Jesus, como o próprio Jesus disse, né? O espírito está pronto, mas a carne, essa daí é fraca. Ó, vou acrescentar uma fala: o espírito está pronto, a carne é fraca e a alma está sendo curada, para não dizer que ela está doente. Né? Então a alma está sendo curada, a carne é fraca, só o espírito que está pronto. Então, até a volta de Jesus, a carne vai estar sendo santificada, a alma vai estar sendo curada, e é o processo, né? O espírito, a gente sabe, né? Nós aprendemos com os nossos irmãos que são discípulos do reverendo Kent Hagin, né? Que o nosso espírito foi recriado, né? Então, nosso espírito foi recriado, foi regenerado, então nós temos um espírito totalmente regenerado. No entanto, altamente influenciado pela alma e que se deixa muitas vezes levar por uma carne que se deixa ser atraída pelas paixões dessa terra, pelas concupiscências da carne, como diz a Bíblia, e as concupiscências dos olhos. Então, o que Deus colocou no meu coração quando essa palavra saltou no meu coração quando eu estava vindo para cá, e Deus me deu uma confirmação, embora eu não tenha pedido confirmação, não faço mais como Gideão, mas embora não tenha pedido, mas Deus conhece o meu coração, eu preciso ter certeza do que Deus quer, né, falar. Então Deus testificou, né, que era exatamente essa palavra. E quando essa palavra veio no meu coração, o que saltou assim no meu coração foi essa palavra digno, né? Quando João viu que não havia ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, ele começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorava muito, até que um dos anciãos que estava diante do trono disse para ele: não chores, né? Pare de chorar. Em outras palavras, o ancião disse: pare de chorar, né? Como tem aquela música que está cantando muito nos dias de hoje, né? Não chores, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, né? Então aqui imagine, né? O ancião: não chore, não chores, ele disse para João: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, como sendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, conforme a gente lê lá em Zacarias, né? Que enviados por toda a terra. E veio, tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só, as nossas orações, nenhuma delas é desperdiçada. A gente pensa que muitas vezes aquilo que eu estou orando, há anos que eu oro, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Não, as nossas orações estão em memória diante de Deus. Se tem alguma coisa que a gente está pedindo há anos e ainda não se cumpriu, se é propósito de Deus, no tempo certo vai se cumprir. Assim como Abraão levou 25 anos para ter um filho chamado Isaac, 25 anos se passaram para o cumprimento de uma promessa. Não importa o tempo, se Deus falou, se Deus prometeu, vai se cumprir. Amém? As nossas orações, elas sobem como incenso diante de Deus e elas são armazenadas em taças de ouro, diz a Bíblia, né? E o ouro a gente sabe que é um material nobre, né? Ou seja, não está sendo armazenado num negócio de isopor lá que está sujeito ao calor, ou algo de vidro que pode ser quebrado, mas não, as nossas orações são armazenadas em taças de ouro, ou seja,
é um material incorruptível, indestrutível, não tem nada que vai roubar as nossas orações do Pai. Elas estão lá diante dele, e assim como a oração de Daniel, né? Daniel orou 21 dias, demorou para que Deus respondesse a oração dele, porque a Bíblia diz que um principado, um príncipe da Pérsia, estava resistindo o arcanjo Miguel de dar a solução, a vitória para Daniel naquilo que ele vinha pedindo. Foi 21 dias de oração, mas porque Daniel perseverou em orar, houve uma vitória lá na Pérsia, Miguel venceu aquele principado, e depois que Miguel terminou de vencer aquele principado na Pérsia, então Miguel agora estava disponível para ajudar Daniel, né? Então assim, as nossas orações, elas não são respondidas nem todas imediatamente, mas no tempo certo Deus faz, porque Deus é fiel, amém? E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, amados, o que Deus colocou no meu coração, né, que eu diria que tem mais coisas que eu quero falar aqui ainda, não quero me estender muito, mas a palavra principal que veio no meu coração hoje: só há um que é digno. No entanto, eu aprendi que o sangue de Jesus nos torna dignos. Nos torna dignos do quê? O sangue de Jesus nos torna dignos de reinar com Ele, como nós vimos aqui, ó. Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o sangue de Jesus devolve a nós a dignidade, em primeiro lugar, a dignidade de filho, né? A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes éramos escravos de Satanás, antes éramos criaturas. A partir do momento que nós fomos comprados com o sangue de Jesus, Ele devolveu para nós a dignidade de ser filho. Então nós temos a dignidade de ser filho, nós temos a dignidade de poder reinar na terra juntamente com o nosso Deus, juntamente com o nosso Senhor. Nós vamos reinar, está escrito reinar, está escrito aqui, nós vamos reinar na terra. E eu tenho visto claramente, está acontecendo o mover do Espírito Santo muito forte. O Espírito Santo está se movendo. O povo, a nação brasileira é uma nação escolhida, é uma nação eleita, e eu quero profetizar nessa noite: se preparem para nos próximos dias, semanas e meses, e ver aquilo que vocês ainda não viram, ouvir aquilo que ainda vocês não ouviram. Há muito que Deus tem anunciado, um tempo novo, um tempo de prosperidade, um tempo de bênçãos, e eu sinto no meu espírito que esse tempo se aproxima, está muito próximo. É como se tivesse faltando apenas virar uma chave, né? Deus está trabalhando, o Espírito Santo está se movendo, Ele está realinhando o exército dele na terra, Ele está reativando a igreja. Muitos ainda fracos, muitos ainda feridos, muitos ainda quebrantados, fragilizados por toda essa situação do coronavírus, por todas as perdas, pelo embate na economia, né? Eu fui um que fui bem prejudicado economicamente falando. Então, Deus está fortalecendo, está levantando, está alinhando, está curando, está reativando, preparando, restaurando o seu exército, para que de fato então nós possamos reinar com Ele sobre a terra. Eu imagino que esse reino, tem pessoas que acreditam que esse reinado ele vai acontecer só durante o milênio, né? Tem gente que acredita assim: a gente vai reinar com Cristo no milênio. Não, eu creio que a eternidade já começou agora, que nós já podemos reinar com Cristo agora. O milênio vai ser, de fato, onde a gente vai poder ver Ele face a face. A gente vai estar com Ele, com Jesus, com o novo corpo, né? Corpo glorificado, nós vamos estar juntamente com Ele. Mas o reinado já começa aqui agora, nas regiões celestiais,
né? Como outro sonho que Deus deu para a dona Vera, com a pastora Vera, que ela via a igreja numa outra dimensão. O que é essa outra dimensão? É nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e lá de cima, nos lugares celestiais, é que a gente reina. Tudo que a gente quer estabelecer na terra precisa ser conquistado no mundo espiritual, nas regiões celestes, com oração e com posicionamento e com batalha, porque o reino de Deus é tomado à força, né? É com guerra, é com batalha, né? Por isso que a gente tem que usar muitas vezes a espada do Espírito, que é a palavra, né? Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca esta palavra, esteja na tua boca de dia e de noite. Você vê que o pastor grava vídeo, grava áudio, escreve texto e faz isso e faz. Por quê? Porque é a palavra de Deus que mandou fazer isso. Lá está escrito: não se aparte da tua boca, né? E lá em 1 Timóteo diz: prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, quer oportuno ou quer não, quer ouçam ou quer não ouçam, né? Claro que a Bíblia diz que eu não posso lançar pérolas aos porcos. Então, se o Espírito Santo me dá o discernimento que para alguma pessoa em especial, ou algum grupo de pessoas em especial, eu não devo lançar a semente, então eu não vou lançar, né? Porque nós não podemos dar honra para quem não merece honra. Mas, salvo haja um direcionamento do Espírito Santo, ou um discernimento dado pelo Espírito Santo, se isso não acontecer, a ordem é: prega a palavra, lança a semente, né? Lança a semente. Algumas sementes vão cair na beira do caminho, outras vão cair entre os espinhos. Nós já sabemos que outras vão cair sobre as pedras, mas vão ter sementes que vão cair em terra boa e vão frutificar 30, 60 e a 100 por um. E nós temos que crer nisso, que tem terra boa. A Bíblia, uma palavra que foi dada para nós aqui no Café de Pastores, aqui sábado de manhã: os campos estão brancos, né? Jesus disse: porque vocês perguntam para mim, tem 4 meses até a ceifa, eu quero dizer para vocês que os campos estão brancos. E desde já o trabalhador está esperando, né, o resultado do seu trabalho. Então os campos estão brancos. A ordem é plantar semente, lançar semente, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Essa é uma palavra que Deus ministrou muito ano passado, ano retrasado. Eclesiastes 9 ou 11? Até vou ler novamente aqui, porque essa palavra, ela é uma ordem, ela não é um pedido, ela é uma ordem de Deus, né? Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha, eu não sei que mal que vem sobre a terra. A Bíblia diz, primeira palavra que Deus nos deu aqui, primeira palavra do ano: prepara-te para o dia mau. Então eu não sei o mal que vem sobre a terra. A Bíblia manda eu estar preparado para o dia mau. Então a ordem é: reparte o pão, porque eu não sei o mal que vem sobre a terra. E no versículo 4 ele diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então aqui, planta semente de manhã, planta semente à tarde, e nós sabemos que nós podemos plantar semente até à noite, né? Porque tem uma parábola, tem uma passagem que Jesus diz, né, que o semeador semeou, e durante a noite, enquanto ele dormia, aquela semente frutificou. Então, o nosso dever é plantar semente de manhã, de tarde, de noite, em todo momento, né? Porque eu não sei qual que vai frutificar, eu não sei qual que vai cair em terra boa. Às vezes a semente que eu plantei de manhã, às vezes é aquela que eu plantei à tarde, às vezes é aquela que eu plantei à noite. Eu não sei qual delas que vai cair em terra boa, não sei qual delas que vai prosperar, mas a ordem é: planta a semente. Planta de manhã, planta de tarde, planta de noite. Isso é uma ordem.